Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 30 de junho. Hoje, as turmas do Supremo Tribunal Federal se reuniram mais uma vez por videoconferência. Foram as primeiras sessões sob o comando da ministra Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes, presidentes da primeira e da segunda turma. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. Ministro Luiz Fux determina que tribunais sigam a orientação do CNJ sobre pandemia para presas gestantes e que amamentam. Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento de ações contra a chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Corregedor Nacional de Justiça Humberto Martins abre procedimento para apurar suposta venda de decisões em Goiás. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de uma vereadora do interior do Rio de Janeiro para continuar no cargo. Ela foi denunciada por contratar uma funcionária fantasma e desviar dinheiro dos cofres públicos. A vereadora Aveline Machado de Freitas, ex-presidente da Câmara Municipal de Itaocara, no Rio de Janeiro, foi denunciada 67 vezes pelo crime de peculato. Segundo os autos, ela teria desviado quase R$80 mil da verba de gabinete, contratando uma funcionária fantasma. O advogado da vereadora negou. Lá na comarca de Itaocara, é absolutamente inviável, é fisicamente impossível que todos os vereadores exerçam os seus mandatos dentro da Casa Legislativa, com os assessores. É humanamente impossível, não cabe todo mundo ali dentro. Então, há uma resolução, isso foi juntado no habeas corpus, uma resolução que diz que os assessores ficam à disposição dos vereadores para prestar seus serviços fora. Mas a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, disse o oposto. Jamais trabalhou para a paciente e jamais trabalhou em qualquer escritório em que a paciente exercesse atividade parlamentar. Ela era faxineira do escritório de contabilidade do irmão da paciente. No final de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou o pedido de prisão preventiva da vereadora, mas determinou medidas cautelares, como afastamento de Aveline do cargo de vereadora e de presidente da Câmara e restrição de acesso ao local. A defesa dela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e depois ao Supremo. Em dezembro do ano passado, o relator do caso no STF, ministro Marco Aurélio, concedeu liminar para que a vereadora voltasse ao cargo. Quando implementei a medida cauteladora, já estava a paciente afastada e proibida de frequentar a Câmara de Vereadores há 1 ano e 29 dias, configurado, portanto, o excesso de prazo da medida cauteladora. No habeas corpus, a defesa da vereadora pedia que ela continuasse exercendo o mandato. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Isso começou em 2001, quando, isso foi muito bem ressaltado pela doutora Cláudia, o irmão da paciente era o vereador. E depois que ele sofreu uma operação policial e deixou de ser vereador, a sua irmã manteve esse vínculo. Isso mostra, no mínimo, por parte do irmão e da própria paciente, um desprezo, uma desconsideração pela lei, pela justiça. Os outros ministros seguiram Alexandre de Moraes e a maioria da primeira turma revogou a liminar do relator Marco Aurélio. Aveline Machado de Freitas não deve continuar no cargo. A segunda turma do STF analisou hoje 2 ações, uma sobre matéria tributária no Rio Grande do Sul e outra sobre Justiça do Trabalho do Maranhão. Ao encerrar as atividades, o presidente do colegiado, o ministro Gilmar Mendes, apresentou um balanço dos julgamentos realizados no semestre. A última sessão de julgamentos da segunda turma do STF no semestre foi presidida pelo ministro Gilmar Mendes, eleito na semana passada para coordenar os trabalhos do colegiado. Na abertura, Gilmar Mendes agradeceu a confiança dos colegas. Renovo o sincero agradecimento aos demais pares pelo apoio e confiança em mim depositados para o exercício deste mandato. Sei que a direção de Vossa Excelência dos trabalhos desta corrente da turma serão, como sempre, um exercício de brilho e de alta competência. Vejo em Vossa Excelência
a união de dois valores importantes: experiência e firmeza. Tenha muito sucesso na sua nova gestão. Reitero meus votos de pleno êxito e colocando-nos todos à disposição da boa coordenação dos trabalhos na segunda turma. Em seguida, o ministro Celso de Mello votou em 2 ações cujos julgamentos estavam empatados e haviam sido suspensos. Na primeira ação, ele garantiu maioria ao negar pedido de reclamação de reformulação de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, sobre matéria tributária. Celso de Mello acompanhou o relator Ricardo Lewandowski. Depois, ele formou maioria em 8 ações relatadas pelo ministro Edson Fachin. Elas questionavam a competência da Justiça do Trabalho do Maranhão para processar e julgar reclamações trabalhistas ajuizadas por servidores municipais contratados para prestar serviço junto à administração pública. Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes apresentou um balanço das atividades da segunda turma no primeiro semestre. De acordo com o presidente do colegiado, a segunda turma julgou nos 6 primeiros meses deste ano 2.760 processos em 16 sessões ordinárias e 20 virtuais. Um total de 2.698 processos, uma média de 135 casos julgados por sessão. Algo bastante expressivo e demonstrador do esforço que todos nós fizemos para superar todas essas adversidades que enfrentamos ao longo deste semestre, fruto desta situação excepcional de funcionamento. A sessão foi encerrada com agradecimentos. Que o segundo semestre apresente circunstâncias mitigadas em relação aos momentos correntes que o país e o planeta vivenciam. O Ministério Público e os jurisdicionados aguardam Vossas Excelências em agosto com as energias repostas, porque os desafios continuarão a ser bastante intensos. Mas bom descanso para todos. E hoje teve sessão no Conselho Nacional de Justiça. O CNJ firmou parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para ampliar mediação e conciliação de conflitos. E ainda lançou um módulo digital sobre quebra de sigilo bancário. A parceria entre o CNJ e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi feita logo no começo da sessão plenária. A medida amplia o potencial de mediação e conciliação de conflitos e ainda simplifica o acesso de advogados a processos judiciais, no chamado escritório digital. O presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância da parceria para a capacitação dos mediadores e aperfeiçoamento do sistema jurídico de solução de conflitos. Por meio do acordo assinado hoje, o Conselho Nacional de Justiça passará a compartilhar o conteúdo desse curso à distância com o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil e a sua respectiva Escola Superior de Advocacia Nacional, viabilizando assim a habilitação de advogados em mediação e conciliação. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou os bons resultados da implantação do sistema de mediação e conciliação. Desde 2006, quando o CNJ criou o Movimento pela Conciliação e começou a contabilizar o número de acordos fechados com a ajuda dos métodos autocompositivos, ao menos 15 milhões de conflitos já foram solucionados sem envolver uma única sentença. Foi lançado ainda o módulo de quebra de sigilo bancário Bacenjude, que é um sistema de comunicação entre o Poder Judiciário, instituições financeiras e Banco Central. Agora, magistrados de todo o país e o Ministério Público passam a ter acesso mais ágil e seguro a informações bancárias para embasar decisões como bloqueio de valores para pagamento de dívidas e investigações criminais. Trata-se, portanto, de ato muito significativo, pois ratifica e aprimora a exitosa parceria já existente entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, voltada à melhoria da comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, sempre primando pelo interesse público
e também resguardando os direitos e garantias individuais. E agora a gente acompanha os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal desta semana com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, e nesta terça-feira é dia de conferirmos alguns dos destaques dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão que deve acontecer amanhã pela manhã a partir das 10 horas, ainda por meio de videoconferência. O dia 1º de julho é marcado pelo encerramento das atividades jurisdicionais do primeiro semestre do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, quando então, a partir do dia 2 até 31 de julho, dão-se início às férias forenses, período esse em que os prazos processuais ficam suspensos para sua retomada a partir do dia 1º de agosto, quando então todas as sessões jurisdicionais são retomadas, inclusive nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Durante esse período, os trabalhos não param, não. As questões urgentes são decididas pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e o tribunal continua funcionando, mas dentro desse período de férias. Mas amanhã, como eu disse, pela manhã, ainda teremos sessão de julgamentos e dentre aqueles que estão pautados, na pauta dirigida e já publicada no site do Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, já teve o julgamento iniciado em março de 2019, quando foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Trata-se de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República, alegando que um dispositivo de uma lei de 91, que alterou o índice de correção monetária das operações de créditos rurais, que antes era o IPC, para o índice da TR, a taxa referencial, viola a Constituição no que atinge o ato jurídico perfeito. O principal argumento trazido pelo Procurador-Geral da República e aceito pelo ministro Ricardo Lewandowski, que já foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, é de que a retroatividade da norma para alcançar contratos de operações de crédito rural realizados antes da edição da lei viola o ato jurídico perfeito e que por isso deve ser declarado inconstitucional, passando a valer a partir da promulgação da lei. Mas o julgamento, como eu disse, foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio e esse é um dos julgamentos que podem ser retomados na sessão plenária desta quarta-feira pela manhã. E a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça a partir das 10 horas. Eu te espero. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os tribunais sigam a orientação do Conselho Nacional de Justiça para a Pandemia para presas gestantes, lactantes e com filhos recém-nascidos. A recomendação do CNJ detalha a adoção de diversas medidas preventivas à propagação da Covid-19 nos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A decisão foi em habeas corpus, que pedia a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar para todas as mulheres nessas condições, o que foi negado pelo ministro. Fux observou que o pedido pretendia a concessão da ordem de modo genérico para abranger pessoas que se encontram em situações diversas. E no próximo bloco, os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. Ninguém está acima da lei e é preciso coragem para sempre reafirmar os direitos e os deveres do cidadão e atender às expectativas do brasileiro por justiça. A partir das 7 da noite, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros devem retomar o julgamento de duas ações contra Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por suposto abuso eleitoral na disputa de 2018. Henrique Amaral tem os detalhes da pauta de hoje para a gente. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes deve apresentar votos vista de duas ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Nas AGEs, Bolsonaro e Mourão são acusados de terem sido beneficiados por um ataque feito a uma página do Facebook chamada Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Adversários acusam a chapa eleita de abuso eleitoral e pedem a cassação dos dois, além da declaração de inelegibilidade de presidente e vice. Os ministros também devem votar uma minuta de resolução que regula as convenções partidárias virtuais. Agora, o Senado Federal analisa um projeto de lei para combater as notícias falsas nas redes sociais. As fake news foram o assunto da segunda live da série Diálogos Democráticos.
O bate-papo foi comandado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Veja como foi. Além do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participaram da live o biólogo e youtuber Átila Yamarino, que ganhou mais visibilidade durante a pandemia do coronavírus, Cristina Tardáguila, criadora da agência de checagem Lupa, e Felipe Rigoni, deputado federal e um dos autores do projeto de lei de combate à desinformação na internet. O debate foi separado em 4 blocos. Na primeira parte, o assunto foi a definição de fake news. As fake news, as notícias falsas, eu diferencio como notícias que são criadas intencionalmente, disseminadas intencionalmente, feitas para obscurecer a verdade. A expressão fake news, ela na verdade engloba uma série de pequenos problemas menores e que é um problema complexo demais para ser tratado com uma canetada só ou com uma solução única. É um problema complexo e mundial que merece ser analisado, digamos, em pedacinhos mais curtos. Mais importante do que a gente trazer o que é a fake news ou não, é entender como ela se comporta, quais efeitos que ela causa e como a gente pode mitigá-la. Eliminar não vai ter como. Mentira existe desde que o mundo é mundo. Para o presidente do TSE, um dos principais desafios é combater a desinformação sem ameaçar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma liberdade preferencial muito importante, mas como se ensina no célebre caso americano, deve haver livre circulação de ideias, fatos e informações, mas ninguém está autorizado a gritar fogo dentro de um teatro lotado para causar pânico. Já no segundo bloco do debate, os temas foram a desinformação na pandemia atual, o processo de criação de fake news e as consequências da disseminação de notícias falsas. Das 10 mais compartilhadas que nós recebemos até aqui, as 10 seguem o mesmo padrão. É uma notícia que vem com o nome de autoridade, de uma universidade, de algum médico, de alguma instituição médica ou de saúde, e as pessoas dizendo, olha, com essas atitudes simples você pode se proteger do coronavírus, então gargareje água quente, use, sei lá, antisséptico, faz isso, faz aquilo. O ministro Barroso chamou a atenção para a gravidade da produção profissional de fake news. Às vezes uma pessoa isoladamente falando uma barbaridade tem uma consequência X. Porém, quando você tem um esquema profissional, inclusive de financiamento, para impulsionamento de fake news, aí você tem um problema que cresce exponencialmente. Na terceira parte da live, os participantes debateram sobre medidas de combate à desinformação. Você sufoca a desinformação com excesso de informação vindo por diversas fontes, com influenciadores, com plataformas, com jornalistas e com checadores, e obviamente muito interligados. Em 2018, organizações que fazem checagem no Brasil se uniram ao então TSE e a gente fez um segundo turno muito ativo de checagem junto com os TSEs, então junto com os TREs e com o TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a pandemia do coronavírus colocou a imprensa tradicional como um forte meio de combate à desinformação. A pandemia recolocou a imprensa no centro do debate público, porque as pessoas passaram a querer acesso à informação confiável. No total, 25.350 pessoas acompanharam a live. E o último bloco foi reservado justamente para tirar dúvidas de quem estava nas redes sociais da Justiça Eleitoral. Cada participante respondeu a uma pergunta diferente. O assunto que mais gerou curiosidade dos internautas foi a luta contra as fake news. Uma coisa é eu, que sou um cidadão comum, fazer uma leitura errada, equivocada sobre a realidade. A outra coisa é eu, que sou um representante do povo, que boa parte das coisas que eu falo são transmitidas para muitas pessoas e entendidas de forma importante, eu me utilizar de desinformação para ter ganho político. A live faz parte do programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020. Enquanto não vem o avanço civilizatório, a gente precisa de checagem mesmo de fatos para nos ajudar nesse caminho. A fabricante de carros General Motors vai ter que reintegrar e indenizar um montador que sofreu lesão. O caso foi julgado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Na ação, o empregado contou que trabalhava como montador de peças de veículos e que a sobrecarga de peso acabou gerando uma lesão nos ombros por esforço repetitivo. Após alguns afastamentos do trabalho, acabou sendo demitido. Ele recorreu à justiça pedindo a reintegração ao emprego, além de pensão mensal e reparação por danos morais. Mas a General Motors, em defesa, alegou que a doença não tinha relação com a função que o operário exercia. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença que havia reconhecido a doença ocupacional. A decisão excluiu o pagamento de pensão, mas determinou a reintegração do montador em função compatível e aumentou o valor de indenização por dano moral. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 2ª turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que a determinação de reintegração e a remuneração são circunstâncias que não afastam o direito à indenização por danos materiais na forma de pensão mensal, porque possuem fatos geradores distintos. A relatora explicou que a reintegração teve por base a norma coletiva da categoria, enquanto a indenização na forma de pensão teve fundamento no artigo 950 do Código Civil, que obriga o empregador a ressarcir os danos decorrentes da doença ocupacional. Segundo ela, a pensão é devida, mesmo que o profissional tenha sido reabilitado, pois a capacidade de trabalho dele foi reduzida. A decisão foi unânime. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão que havia impedido o grupo RBS de veicular reportagens sobre o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 por pessoas que não teriam direito ao benefício. Entre os casos apresentados está o da empresária Ana Paula Broco. De acordo com a apuração jornalística, ela tem bom padrão de vida, faz viagens internacionais frequentes e vai se casar em dezembro em Punta Cana, na República Dominicana. Ao ser procurada pelo repórter para dar sua versão dos fatos, a empresária acionou a justiça para proibir a veiculação da matéria. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a decisão do Judiciário do Rio Grande do Sul representa censura prévia, ato que tem finalidade antidemocrática. E a seguir, a apuração investiga fraudes na compra de respiradores no Amazonas. Em instantes. A Constituição é essencial no enfrentamento à corrupção, porque ela prevê diversos mecanismos de detecção e prevenção a esse ato ilícito. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou investigação sobre suposta venda de decisões no Tribunal de Justiça de Goiás. Na manhã de hoje, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra magistrados em um desdobramento da Operação Máfia das Falências. A ação apura suposta negociação de decisões em processos de recuperação judicial de empresas. O Corregedor Nacional encaminhou ofício ao ministro Mauro Campbell Marques, relator do processo no STJ, solicitando o compartilhamento de eventuais provas contra os investigados. Agentes da Polícia Federal e investigadores do Ministério Público Federal cumpriram na manhã de hoje mandados de prisão contra 8 pessoas no Amazonas. Também foram realizadas buscas em endereços ligados ao governador do estado, Wilson Lima. Todos são acusados de participarem de um esquema de fraude e desvio de dinheiro na compra de respiradores para tratar vítimas da Covid-19. Os mandados foram expedidos pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. A suspeita é de que uma organização criminosa tenha cometido os crimes de lavagem de dinheiro, compras superfaturadas de respiradores e direcionamento na contratação de empresas. Um dos investigados é o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Em apenas um dos contratos, a suspeita de superfaturamento de quase R$500 mil. A investigação aponta ainda que uma importadora de vinhos teria repassado respiradores ao Estado. Hoje foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Também foi determinado o bloqueio de quase R$3 milhões de pessoas e empresas investigadas. Com o apoio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, agentes do Ministério Público Federal deflagraram na manhã de hoje uma operação para investigar desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações, com a ajuda de servidores públicos, o então prefeito do município de Caldas, em Minas Gerais, organizou licitações para beneficiar empresas que participavam do esquema de desvio de dinheiro destinado ao transporte escolar de alunos da rede pública de ensino.
Documentos apreendidos mostram que entre 2013 e 2017, a Secretaria de Transporte Escolar da Prefeitura de Caldas fechou de forma ilegal contratos que chegaram a quase 10 milhões de reais. Parte desse valor teria sido desviado e dividido entre os membros da quadrilha. Além do município de Caldas, em Minas Gerais, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e nas cidades paulistas de Taubaté e Cruzeiro, onde ficam as sedes das empresas investigadas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de associação criminosa, desvio de recursos públicos e direcionamento de licitações. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.